tarde, meu nome é Carla, estamos aqui no canal Família e Seus Desafios, hoje continuando a temática, o segundo vídeo sobre a série Limites. Então, no vídeo passado a gente viu sobre autoritarismo, como se impõe de uma forma drástica, é uma educação autoritária. Hoje a falta de limite, quais são as consequências dela, que é um ensino permissivo. E na semana que vem eu vou trazer para vocês como que então, se eu não posso ser autoritário nem permissivo, como colocar então limite no meu filho, tá bom? Hoje eu fiz uma pergunta no título desse vídeo, que é: eu posso gerar um psicopata, A falta de limites pode levar a gerar uma psicopatia no meu filho, na minha criança, no meu adolescente? Nós vamos responder isso ao longo do vídeo. No final do vídeo eu vou te dar uma resposta final e ao longo do vídeo eu gostaria que você fosse refletindo e pensando sobre essa pergunta, porque é uma coisa muito importante. Pra gente entender melhor, eu preciso definir pra você o que é um psicopata, Então, na psicologia, na psiquiatria, a gente não chama psicopata, a gente chama transtorno de personalidade antissocial. E antes dos 18 anos, esse diagnóstico não é dado. A gente não fala psicopata antes dos 18 anos. Antes dos 18 anos, existe um transtorno que a gente chama transtorno de conduta. Então, se a criança ou adolescente tem condutas psicopatas, ela tem um transtorno de conduta. E ela pode ou não vir a desenvolver a psicopatia após os 18 anos, tá bom? Então, quais são as 3 características fundamentais de um psicopata? Em primeiro lugar, ele não respeita as normas sociais, de forma nenhuma. Ele não tem esse respeito à norma social. Ele sabe que ela existe, mas isso não faz sentido para ele. Em segundo lugar, a questão da empatia. Ele não tem empatia pelo próximo, pelo outro. Ele sabe que o outro existe, mas ele não se importa com o sentimento do outro, ele não se importa com o que o outro sente, ele não consegue nem se colocar no lugar desse outro. E a última, que é bem fundamental, é a culpa e remorso, que o psicopata não tem. Então, se ele não tem internalizado o outro e o que as atitudes dele faz no outro, então ele não pode realmente sentir culpa, ele não sente culpa, não sente remorso. Essas 3 características juntas acabam levando, a pessoa com esse transtorno a desenvolver atos antissociais, então rouba, mata, que acabam sendo atos criminosos. Claro que tem grau de psicopatia, e a criança ou adolescente pode acabar cometendo esses atos delinquentes, atos infracionários, e não necessariamente desenvolver uma psicopatia. Mas todo psicopata teve o transtorno de conduta na infância e adolescência, tá bom? Então vamos partir agora para a questão da permissividade. Antes de partir, eu queria pedir para você dar o seu like no nosso vídeo. É um vídeo muito importante que a gente alcance mais pessoas. Então, se você puder deixar o seu like, ajudar o canal a crescer, ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, eu agradeço a sua colaboração. Permissividade. O que é permissividade? É quando eu permito tudo. A palavra já diz, Então, ser permissivo é permitir tudo, é não dizer não para o seu filho. Isso é permissividade. Claro que existem grau de permissividade, mas no extremo da palavra é isso, é eu não dizer nada. E por que um pai e mãe não põe limite no filho? A gente vê muita criança aí, desobedecendo, a gente fala: meu Deus, o pai tá ali vendo e não faz nada. Existem muitos porquês, inclusive na história pessoal de cada pai e mãe existe um porquê, mas existem 2 coisas assim que é fundamental, que é o medo desse pai e dessa mãe desagradar essa criança, e perder o amor desse filho. E aí esse medo, claro que tem base na história de cada pai e mãe, mas isso é muito comum a gente ver, e aí o pai e mãe não querem desagradar ele, então deixa ele fazer tudo. E o segundo ponto também, muito importante, que não se diz não para a criança, é com medo de traumatizar. E aí, então, deixa fazer tudo. Então, são 2 medos que hoje a gente tem visto que ocorre muito. E por quê? Hoje tem tido uma infantolatria, que é uma idolatria do ser criança, O ser criança é importante, e é importante, mas ele não pode fazer tudo que ele quer. Ele precisa de limites. E se não tiver limites, nós vamos descobrir hoje o que acontece. Então, o que acontece quando eu não ponho limites, quando eu não digo não pro meu filho? Para você ver tanto que é importante, o não é uma das primeiras frustrações que a criança passa. Mesmo bebezinho lá, você diz não pra ela ainda não tá entendendo o que é não. À medida que você vai dizendo, ela vai entendendo o que é o não, A nossa maturidade, ela é medida no nosso grau de tolerância à frustração. Então, a criança que não tolera frustração, ela não tem uma maturidade psíquica. E quanto menos não a criança ouvir, menos tolerância à frustração ela vai ter. É claro que o excesso de não também gera um excesso de tolerância à frustração, que foi o que a gente assistiu no vídeo passado.
Então, o que acontece quando uma criança não tem limite? Eu não ponho limite no meu filho. A falta de limite é extremamente horrível, porque ela gera insegurança até em nós adultos, não é verdade? Se eu for para o mar e ele tem tubarão e não me disseram qual é o limite até onde eu posso ir, que eu não vou me machucar, eu não entro naquele mar. Ou entro e fico morrendo de medo. Então, na criança é a mesma coisa. À medida que ela vai crescendo e você não põe limite, isso vai gerando uma personalidade extremamente insegura, né? E uma personalidade invasiva, porque ela vai invadindo os limites, da onde ela não devia estar tendo ou estando. Porque você não diz pra ela onde está o limite. E aí é claro que o mundo de alguma forma põe um limite pra ela. Ela vai pra escola, ela pode pular lá, gritar e fazer o que ela quiser? Não. Aí vem a segunda consequência. Ela começa a ter crise de agressividade, crise de hostilidade na escola ou em qualquer lugar que vai tentar impor limite pra ela. Porque se na minha casa eu posso fazer tudo, por que aqui eu não posso? E aí vem uma terceira característica de consequência, que é a questão de desrespeito a autoridades. Se você não se impôs com uma autoridade, que ela passa a desrespeitar você, passa a desrespeitar o professor e passa a desrespeitar todas as autoridades sequentes na vida dela. É outra consequência. E essa consequência, ela é crescente. Então ela começa a desrespeitar autoridades, as autoridades não fazem sentido e as normas sociais passam também a não fazer sentido, porque quem impôs as normas sociais são as autoridades. Então eu também não respeito norma social. E aí, isso, claro, numa questão de permissividade extrema. E aí, então, cada vez mais, tudo que eu tô te falando depende do grau da permissividade. Então, essa criança começa a ser hostil, perde a referência de autoridade, começa a desrespeitar a autoridade. Qual é a sequência? Ela vai começar a cometer atos infracionais, ela vai começar a cometer delitos. Começa mentindo, começa roubando do coleguinha, né? Até partir para agressão verbal, física e podendo até matar pessoas, animais. A criança começa matando animais. Então, é extremamente importante o limite na vida dos nossos filhos. Então, a falta de limite, vamos dizer uma coisa mais branda. Se ela não parte para essa área de delito, ela vai ser uma criança egocêntrica, né? A falta de limite gera narcisismo, que a gente chama na psicologia, que é o auge do egocentrismo. Então, é tudo meu, do meu jeito, eu posso tudo. Então, ela vai ser uma criança arrogante, vai ser uma criança que quando vai brincar tudo do jeito dela, ela vai fazer o quê? Ela vai ser excluída. As crianças não vão querer começar a brincar com ela, porque sempre que brinca com ela, ela quer as coisas do jeito dela, ela não quer perder. Então, é uma criança egocêntrica. Isso extremamente complicado, porque aí gera outras consequências. Então, voltando à pergunta do vídeo, para esse vídeo não ficar longo, então eu posso gerar um psicopata com a falta de limite? Com a extrema falta de limite, sim, eu posso dar a base para o desenvolvimento de uma psicopatia futura. Sim, eu posso. Agora, eu não colocar limite nenhum no meu filho, ele vai virar psicopata? Não tem como eu te afirmar isso. Mas que ele vai virar um adolescente infrator, muito provavelmente. Né? Se eu ponho minha criança sem limite nenhum, na adolescência ela vai sim se tornar uma pessoa infratora das normas sociais, dos limites das pessoas ao redor dela. E ela pode sim desenvolver uma psicopatia. Então, vamos aprender no próximo vídeo como então que a gente faz para não gerar nem essa permissividade, nem esse autoritarismo e nem as consequências disso nos nossos filhos, tá bom? Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, tem outros vídeos muito bacanas aqui para te ajudar e nos ajuda a ajudar mais pessoas. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.